Boa tarde a todos. A gente hoje está muito feliz que a gente está recebendo a nossa querida, que é a Meire Nunes. Ela vai contar um pouco da história dela e a gente está reativando o Crono e Você com essa volta e tendo um personagem tão importante para a gente aqui, tá? Então, eu quero primeiro agradecer a sua presença. Meire, queria que você falasse para a gente quem é você. Conta para o pessoal um pouquinho de você. Quem sou eu? Eu sou de tudo um pouquinho, mas há 40 anos eu estudo a área holística em todos os setores que vocês podem imaginar. Uma caminhada mesmo de curiosidade, de crescimento, de estudos. E dentro dessa caminhada eu fundei uma instituição de caridade muito grande em Santa Catarina, um hospital espiritualista, que hoje atende 3.000 pessoas por mês, tem 300 voluntários, 20 terapias, e tudo isso daí fui eu que fiz através do meu conhecimento e através da ajuda da espiritualidade. Com essa instituição vieram mais três que eu ajudei, uma no interior do Paraná, uma outra que é a segunda sede no interior de Itapeva e uma outra em Arraial da Ajuda, na Bahia. Então, tem 4 bandeirinhas aí de luz para a espiritualidade enxergar eles quando eles virem para a Terra. E o meu estudo, o meu conhecimento foi muito grande, porque eu tinha curiosidade, tenho a mediunidade, e eu queria saber os porquês da vida. Cheguei aí para a Igreja Evangélica, estudar os 66 livros, para hoje poder conversar com um pastor, com um evangélico dentro da minha área holística, né? E, enfim, eu estudei bastante, formei muitos terapeutas e hoje eu estou em São Paulo, atendendo como mentora holística, espiritual. O que seria mentora? Seria orientar pessoas que querem abrir instituições holísticas, espíritas, até mesmo eu atendo psicólogos também, porque os psicólogos também precisam de alguém, né, para ser atendidos. Então, a minha mentoria seria nessa área, como também fiz muitas viagens em experiências e vivências espirituais para o Peru. Eu já levei grupos durante 8 vezes para o Egito, para o Uruguai. Então, tudo através de estudos, todos assim, foi através de estudo, de vivências, de trabalhos. Então, nessa área, por isso que eu me chamo como mentora, e na área de mentora, né? E daí na área de terapias, como eu formei, ajudei a formar muitos terapeutas em estudos, em viagens, hoje eu estou atendendo em São Paulo, na área terapêutica, né? E a área terapêutica, de todos esses estudos, essa caminhada, esse histórico que eu tenho durante 40 anos, hoje eu aplico nas terapias. Então, atendo o paciente, faço, converso com o paciente e faço um plano de atendimento ao paciente, dependendo do caso dele. Minha especialidade, desenvolvi bastante para pacientes com depressão, bipolaridade, onde fiz cursos, inclusive um curso chama-se Terapia Magnetismo para Depressão, TDM, e que a maior causa do paciente com depressão são chakras, onde os chakras precisam ser tratados, precisam ser fechados, para depois começar a aplicar outros tipos de terapia. Então, me especializei nisso também, né? Gosto bastante de atender, e, enfim, e são várias terapias que eu aplico, né? No atendendo, dependendo do paciente, eu aplico ali, eu faço a limpeza energética, a radiestesia ali, eu vou ver chakra por chakra, qual é o problema do paciente, cromoterapia, cristalterapia, fitoterapia.
E outra coisa importante é que eu trabalho com ondas binaurais e solfejo, que essas ondas, elas mexem com a molécula do corpo do paciente. Então, quando eu coloco as ondas, tem algumas ondas específicas, onde eu também estudei, me formei para isso, é onde eu começo a tratar, e chega um ponto onde eu começo a tratar. E pretendo também, aqui em São Paulo, trabalhar com o biomagnetismo, que o paciente, através de um mapa, vai sendo escaneado todo o problema que o paciente tem. Isso eu fazia em Santa Catarina e pretendo trabalhar com isso. E isso daí tem os remédios quânticos também, que é muito bom, que essa biorressonância, ela pode mostrar o que o paciente pode vir ter, não que ele tenha hoje. Então, ela é muito, eu gosto demais. Então, são terapias que vêm para agregar, vêm para ajudar, e não são terapias assim, é uma a mais no mercado. E sim, tudo através de estudos através de muito estudo, de muita pesquisa, para eu poder estar trabalhando e fazendo hoje esse atendimento em São Paulo. Fala uma coisa para mim, nós estamos em pleno setembro, que é o Setembro Amarelo, onde que a gente fala um pouco mais de depressão, e você é uma das coisas que você gosta de tratar e gosta de lidar. Mas, assim, pelo tratamento, o jeito que você falou, a gente poderia começar a trabalhar isso antes da pessoa chegar no nível da depressão em si. Então, já que a gente está no Setembro Amarelo, eu queria que você desse uma dica do que as pessoas deveriam começar, alguma coisa que você acha que seriam bons recursos para evitar uma depressão. O que você acha que a gente pode fazer? O que você indica? O que a gente poderia estar ajudando essas pessoas que estão morrendo? Aquelas que têm condições, que venham até mim, uma dica. E aquelas que não têm, eu indicaria primeiro que elas trabalhassem a limpeza energética do corpo físico dela. Porque a pessoa que está em depressão, ela entra mais em depressão ainda se esse trabalho energético do campo vibratório não ser limpado. Porque se ele não é limpado, esse campo vibratório, o que vai acontecer? Corre o risco dessa paciente entrar mais em depressão ainda. Então, a primeira coisa é uma limpeza do campo energético. Aquelas pessoas que não têm condições, nos banhos, tem tantos banhos preparados maravilhosos hoje, banhos mesmo de ervas, e tem alguns banhos que até acompanham sal grosso. É um ótimo começo para essas pessoas que sentiu aquele sintominha, para poder estar ajudando. Eu acredito muito nos banhos de ervas. Muito legal. Nery, Interessante, né? Você está vindo para São Paulo e a sua intenção é a gente construir alguma coisa nesse sentido de fazer, capitanear algo parecido com o que você fez, é isso? Isso, exatamente. E como você enxerga, tá, o futuro? Porque assim, a gente hoje tem uma busca muito grande na direção da espiritualidade, na direção das práticas integrativas, que hoje já estão até algumas normatizadas pelo governo, tá? E a gente gostaria muito de entender como você enxerga essa migração constante das pessoas que estarem buscando na espiritualidade, buscando nas alternativas e nas integrativas algumas soluções. Você acha isso realmente é um futuro? É o futuro, tanto é o futuro, Cosmo, que o próprio SUS, hoje, ele abriu para terapia integrativa, né? Hoje, os florais, a acupuntura e vários tratamentos já estão sendo utilizados pelo SUS. Então, esses tratamentos integrativos, né, complementares, eles vêm para ajudar e vêm assim com toda a força, porque esses tratamentos, eles não só trabalham o corpo físico, como também o corpo espiritual. É a mesma coisa da homeopatia com o floral. O que acontece com a homeopatia floral? O paciente, quando ele está tomando o floral ou homeopatia, o efeito vai demorar uns 2, 3 meses para começar a fazer no corpo físico.
Mas o que que é? Ele trata o campo emocional da pessoa. E tratando o campo emocional da pessoa, ele está tratando o corpo físico. O paciente acaba se tratando. Perdão, o paciente acaba se curando. Então, eu acredito muito, muito que essa nova era que nós estamos passando, aliás, nova era não, né? Estamos terminando, estamos no meio de um tumulto muito grande de portais energéticos, e vai mais uns 2, 3 anos dessa forma, todo esse transtorno. E as terapias integrativas complementares, elas vêm realmente para estar ajudando. E digo para você, eu acredito que no futuro aliás, no futuro hoje, tá? Ela pode caminhar junto, sim, com a medicina da Terra. Eu acho muito Porque legal, elas são muito boas. porque você está falando da espiritualidade, mas ao mesmo tempo das terapias integrativas e falando exatamente o que a gente tem visto acontecer, né? Uma busca incessante das pessoas por uma alternativa diante às vezes, das dificuldades que as pessoas estão passando, assim, até porque todo mundo hoje está muito tenso, né? A gente trabalha com a gestão de tempo virou um monstro. A gente tem 24 horas no dia, mas a gente trabalha 28, né? E aí isso estressa as pessoas. O que que você diz para as pessoas que elas deveriam começar a pensar na vida pessoal e nesse estresse todo? O que que você podia dar uma dica para o pessoal? Eu falo para você o seguinte, para as pessoas acordarem para a vida, porque elas estão tão envolvidas. Primeiro veio o Covid, que as pessoas todos ficaram, mexeu com o emocional, a sensibilidade de todo mundo. O Covid foi embora, a situação piorou. Hoje as pessoas estão voltadas totalmente para o materialismo, mas totalmente. E aí você pergunta, o que seria totalmente voltado para o materialismo? Eu vou te dar um exemplo. Você conversa com uma pessoa e fala assim, por que você não vai se voluntariar, se doar um pouco, 1 hora do seu dia na semana para uma pessoa? Ai, não, eu preciso trabalhar porque eu, nesse momento, agora trabalho, preciso ganhar dinheiro. Quando eu me aposentar, aí eu vou fazer. Aí eu pergunto para a pessoa, e aí, se amanhã você morrer, o quando eu vai ficar para quando? Aí eu entro na área espiritualista, tá? Agora estou entrando na área espiritualista. Muitos dos seres humanos, quando morrem e passam para o portal eu chamo da nossa pátria espiritual, chegam lá e se arrependem de não ter feito o que eles deveriam fazer aqui na Terra. E isso é despertar da espiritualidade. Aquela sementinha que ainda está apagada nas pessoas e elas, no seu dia a dia, deixam as coisas irem para amanhã, para amanhã, para amanhã. Então, seria muito bom se as pessoas se despertassem para o aqui e agora, por tudo que nós estamos passando. Olha os eventos da natureza, que triste, né? Os animais morrendo, pessoas sem nenhuma, colocando fogo nas matas. Então, nós precisamos acordar sim para o despertar da espiritualidade, que ainda há tempo. Eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas, que as pessoas ouvem falar sobre o assunto, mas elas ficam em dúvida. Como é um tratamento e o que é um tratamento, um atendimento por exemplo, com uma pessoa como você? Para que essas pessoas entendam, tirem a ideia que fica na cabeça das pessoas que é algo que eu não sei explicar o que é. Então, conta um pouquinho mais para a gente do que é um atendimento, como é o processo de um atendimento. Comigo, tá? Com Com a você. Meire. Com a Muito Meire. bem. Primeiro eu vou fazer uma anamnese do paciente, né? Conversando com ele, eu vou com minha visão
minha visão de neon, eu vou estar conversando e vou estar vendo o que precisa ser feito com esse paciente. Pós feito isso, eu vou fazer uma limpeza energética, limpeza mesmo, no campo vibracional, físico, emocional e espiritual desse paciente. Essa limpeza que eu disse, que eu dei a dica para os pacientes, para as pessoas que não podem vir até mim, pelo menos um banho, tomar. Essa limpeza ela é muito importante para um paciente, é muito importante. Que aí você vai falar, mas que limpeza é essa? Você vai perguntar para mim. Imagina que você saiu de uma mina de carvão, você chega até mim, você está todo com aquele carvãozinho grudado em você. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma vassourinha, eu vou espanar você, tirando toda aquela energia, todo aquele preto que está no teu corpo físico e no teu espiritual. Isso é uma limpeza energética, para vocês terem entendimento do que eu estou falando, assim. Isso é uma limpeza energética, é tirar, limpar todo esse campo para eu poder te tratar. Porque se eu não faço isso, você vem todo sujo para mim, né? Como eu vou te tratar em cima de uma sujeira? Então eu preciso tirar essa sujeira, esse carvãozinho grosso que está em você. Começa Legal. Por aí. Depois disso, aí eu venho através da radiestesia, com a radiestesia, eu venho com o pêndulo, eu vou chakra por chakra, medindo o chakra, vendo como estão esses chakras. Porque todos nós, seres humanos, nós somos guiados pelos nossos chakras e pelos nossos meridianos. Se eles estão bem, nós estamos bem. Se eles não estão bem, nós precisamos alinhar e tratar isso daí. Geralmente, as pessoas que têm muitas dores de cabeça, muitas vezes o chakra frontal está aberto demais e ela tem dores de cabeça. Então, esse chakra precisa ser fechado, esse chakra precisa ser alinhado. E na hora que você vem com o pêndulo em cima dos chakras, o pêndulo mesmo vai te mostrar como você está. Então, através disso, aí eu venho com os cristais, com as pedras cristais. Se o chakra está grande, se o chakra está pequeno, eu vou colocar as pedras nos chakras das pessoas e também com a caneta de cromoterapia eu vou alinhar. Então eu vou alinhar esse chakra não só com as pedras, mas eu vou alinhar com a cromoterapia. E em cima disso eu vou aplicar o reiki. Aí não tem como não curar. E no final eu aplico o Qigong, que são terapias mesmo. Então, esse tratamento que eu faço. E se o paciente precisa de algo mais? Eu tenho as cartas, eu leio 4 tipos de cartas. Eu não preciso, mas muitas vezes eu utilizo a carta para mostrar para as pessoas o que precisa ser feito através das cartas. E no final, quando encerra todo o tratamento, eu tiro as cartas, que são outros tipos de carta, dependendo do paciente, que é apenas uma carta, que é a carta dos xamãs para aconselhamento para esta pessoa. É um tratamento profundo. Muito legal. Eu acho que é muito interessante a gente estar fazendo essa entrevista com você, voltando agora o crono em você, porque assim, existe muita coisa que se pensa a respeito do assunto, que é uma coisa simples, que é isso, aquilo, ou muito se mistura isso no místico, né? Então eu acho muito legal quando a gente traz isso para uma esfera de cura, com uma esfera de espiritualidade, com um peso um pouco mais assim focado, tá? Eu acho que é o seguinte, outro dia a gente estava conversando que você vai fazer uma imersão mês que vem, e eu queria que as pessoas entendessem o que é fazer uma imersão, porque as pessoas não entendem direito. Quando você fala imersão, hoje está muito comum isso. Então eu só queria que você explicasse para as pessoas o que é uma imersão. Tá. A imersão seria eu pegar um paciente que entraria em tratamento comigo em 3 meses. A imersão, no final de semana, se esse paciente imergir na imersão, se entregar, ele pode sair curado dela.
O porquê? Então, é um acelerador. Oi? É quase um acelerador. É um acelerador de cura, porque ali, nas vivências que nós vamos estar fazendo, vamos estar trabalhando, porque a imersão é tudo em cima de vivência. Nas vivências, a primeira vivência, ela é acordar a pessoa para o aqui e agora. Aquilo que eu disse para você, e se eu deixar para amanhã, será que você vai estar vivo amanhã? Então, a primeira imersão é para despertar realmente o consciente da pessoa, o subconsciente e o consciente, que ela precisa se focar a sua autocura. A primeira vivência. Aí, essa é a despertar mesmo. Depois para despertar, nós vamos curar o que foi despertado. Porque muitas pessoas, depois do despertar, elas ficam, algumas choram, outras ficam nervosas. Então, aí na parte da tarde, vai uma tarde inteira trabalhando através dos seus ancestrais, a cura interior de cada pessoa. Então, principalmente trabalhando através dos ancestrais, essa cura interior, ela é muito importante. Então, é assim, você mexer na ferida e depois você vai passar remédio na ferida para ela se cicatrizar. É power. Não tem quem não se sensibilize, não tem quem não fale. Não tem. É uma imersão realmente para dar uma acordada e a pessoa falar assim, eu estava dormindo, eu já ouvi muito disso. Eu estava dormindo e eu não enxergava esse lado. E é como se você tirasse uma cortina da frente e começasse a enxergar a vida de uma forma diferente. E eu digo mais para as pessoas, você é feliz e não sabe. Muito legal, mesmo. Eu acho que a gente vai repetir essas entrevistas mais para frente, tá? Sim. Mas eu queria que você, se você pudesse, falar um pouco algo que você sinta que seria bom para o público que está assistindo a gente. Então, deixa uma mensagem interessante, bonita e de paz para essas pessoas e a gente volta a conversar mais para frente. Tá certo. Eu digo para vocês que estão nos assistindo que acorde para a vida. Acorde, comece a olhar mais a natureza, a sensibilizar, buscar mais a tua cura interior, que todos nós estamos aqui para evoluir, para trabalhar, crescer e depois voltar para a nossa pátria espiritual. Então, acordem para esse lado, acordem e procure mais cuidar de você mesmo, olhar para dentro de você e se amar de verdade. Olhar no espelho e falar, nossa, como eu sou bonita, eu não sabia. Exato, sabe? Isso é muito importante. Então, é o despertar da pessoa. Saber deixar o celular de lado por umas 2 horas. Deixar lá, se focar, meditar. A meditação é yoga. Nós temos tantas coisas dentro das práticas integrativas, complementares, que ajudam as pessoas. Se eu pudesse perguntasse para mim assim, o que você faria para o mundo? É o que eu estou fazendo agora. Estou tentando despertar as pessoas para a espiritualidade, para este mundo que ainda tem solução. Mas todos nós precisamos despertar e um ajudar o outro. Parar de julgar. Nossa, quanto julgamento, como as pessoas julgam. Para de julgar. Você não sabe o que está acontecendo na vida da outra pessoa. Julgue menos.
e ame mais. Perdoe, perdoe. Para que uma outra pessoa te perdoe, você também tem que perdoar. E por que você fala em perdão, Ney? Porque todos nós somos energia, somos moléculas, e tudo em torno dessa energia, tudo em torno desse Deus universal, maravilhoso. Então, vamos procurar emanar mais energia positiva, emanar mais amor. Assim, todos nós vamos nos sentir bem. E isso vai fazer com que você acorde para a vida, o aqui e agora. Obrigado, Meire. Eu acho que foi fantástico, pessoal. A gente volta com o Crono e você em alto astral, com uma energia lá em cima, tá? Semana que vem a gente está de volta com outro convidado e a gente, a partir de agora, toda semana tem entrevista nova de novo, como era no passado, tá? Crono e você, agradece muito a Meire e até a semana que vem. Namastê. Namastê.